Olá, bem-vindo ao projeto Odisseia. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre meditação e mindfulness. A meditação saiu dos mosteiros cristãos na Grécia, Monte Athos, os pais do deserto, e especialmente os mosteiros budistas. Ao longo de milhares de anos, monges e monjas praticaram essa arte, essa terapia. No entanto, o século XX assistiu a um conjunto imenso de mudanças. Eric Kandel, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, disse certa feita que o século XX e o século XXI seriam os séculos do cérebro. O estudo do cérebro, as possibilidades técnicas, tecnológicas de filmar o funcionamento cerebral em tempo real, a chamada ressonância magnética funcional, abriu as portas para a investigação humana e um conjunto surpreendente de fatos veio à tona. O próprio Eric Kandel chegou a escrever uma obra que é referência na área, Princípios de Neurociências, onde ele explica todas essas descobertas da época, todos os avanços, mas é claro, é uma ciência que progride e que avança em uma velocidade espantosa. Tão logo esses cientistas tiveram acesso ao funcionamento em tempo real do cérebro, adivinhe, a meditação passou a ser objeto das investigações das neurociências. Freiras carmelitas, monges budistas foram levados a laboratórios, a grandes universidades no Reino Unido, nos Estados Unidos especialmente, em diversos outros países como Canadá, Austrália, na Europa como um todo, e as conclusões foram reveladoras. A meditação deixou de ser uma prática meramente religiosa, uma prática mística e espiritual, e se tornou o centro de um movimento de divulgação em razão dos seus benefícios. Bom, por falar em meditação, é bom lembrar que toda vez que tocamos nesse assunto, meditação ou mindfulness, que é um tipo de meditação mais simples, um primeiro degrau para as meditações mais amplas, toda vez que falamos desse assunto, na verdade, nós estamos abordando algo que é muito valioso para você, que é muito valioso na sociedade como um todo. Concentração e atenção. Concentração é talvez a habilidade mais preciosa nos tempos atuais. E atenção, acredite, atenção é aquilo que se tornou o bem mais cobiçado do mundo. Se você pensa na sociedade dos anos 30, 40 ou 50, quando vivíamos o auge do rádio, a chamada era do rádio, e então chega a televisão, propaganda, divulgação de algum produto, divulgação de alguma causa, divulgação de alguma filosofia, de alguma religião, era algo feito por material impresso ou boca a boca. Com o rádio, com a televisão e depois, na década de 90, com o surgimento dos computadores e em seguida da internet, a divulgação ganhou uma proporção nunca antes imaginada. Hoje, da sua casa,
você tem acesso a qualquer curso oferecido no planeta Terra. Você tem acesso a pessoas que moram em continentes diferentes do seu em tempo real. É possível assistir a uma live agora de alguém que está transmitindo da Austrália, mesmo que você more no Brasil. E acredite, é possível fazer um curso no Japão, sem sair da sua casa. O que significa isso? Uma grande globalização do conhecimento, uma grande globalização de produtos, serviços e uma grande circulação de pessoas, circulação de saberes. O mundo se tornou menor, fisicamente falando, mas ampliou-se em termos de acesso, de conhecimento, de culturas, de práticas. No entanto, isso tem um preço. O mais importante de todas essas mudanças é que uma quantidade enorme de conteúdo invadiu as redes. Uma quantidade avassaladora. E adivinhe, o que se tornou o bem mais precioso do mundo? A sua atenção. A sua atenção é o recurso mais precioso. Todos querem chamar sua atenção. Todos querem um pouquinho da sua atenção para te transmitirem uma filosofia, uma ideia, para te venderem um produto ou serviço, para te apresentarem uma causa. Todos querem a sua atenção. É como se nós estivéssemos vivendo nosso cotidiano, nosso dia a dia, em meio a milhões de solicitações por minuto, demandas, tudo solicitando a sua atenção. Algumas pessoas não suportam essa pressão. Outras até conseguem lidar com isso, mas não sabem selecionar. Então, concentração tornou-se não somente uma virtude, concentração tornou-se uma necessidade imperiosa. Boas profissionais, bons profissionais, boas mães, bons pais, precisam aprender a se concentrar. Precisam aprender a selecionar aquilo que vão merecer e aquilo que não vai merecer a sua atenção. Entendeu isso? Em razão disso, a meditação cresceu enormemente, porque, no fundo, a meditação é um exercício da concentração. Meditação é um condicionamento, só que não físico, um condicionamento mental para você melhorar a sua concentração, para você aprender a ser seletivo, selecionar o que você vai olhar, o que você vai ouvir, o que vai merecer o seu precioso tempo. Atenção e concentração assumiram esse papel primordial no mundo em que vivemos. Para você ter uma ideia econômica, tem pessoas que gostam de números para poder compreender mais as coisas. Para você ter uma ideia econômica, nas redes sociais, digamos que você seja captado por 20 anúncios. Os anúncios, em média, colocando baixo, custam no mínimo, 50 centavos. Um anúnciozinho que está chegando no seu Instagram, no seu Facebook, no Google, um anúncio. Se você assiste a 20 anúncios por dia, a 50 centavos,
nós estamos falando de R$ 10 por dia. R$ 10. Multiplica por 30. Estamos falando de R$ 300 por mês. Esse é o valor de pequenos anúncios. Digamos que você assista apenas 20 anúncios. E eu estou colocando um preço muito pequeno, porque não custa só isso. Custa muito mais do que isso. Por vezes um anúncio custa R$ 1,50, R$ 3, R$ 4,50. Por que estou te fornecendo esses dados, te apresentando esses números? Para que você consiga mensurar o valor da sua atenção. O quanto a sua atenção é disputada. As pessoas pagam para ter a sua atenção. Elas pagam para que você pare e preste atenção. Percebeu? Com isso, e com a vida agitada, com a vida nos termos em que estamos vivendo nesse século XXI, a ansiedade cresceu absurdamente. O estresse, a preocupação, a solidão. Cada vez mais as pessoas incorporam atividades no seu dia a dia. Cada vez mais incorporam projetos. Em suma, cada vez nós fazemos mais com menos tempo. Isso criou uma sociedade de pessoas que estão sempre correndo, de pessoas que estão muitas vezes exaustas, de pessoas que não têm um bom sono, de pessoas que estão ansiosas, sempre se planejando para o dia seguinte e tendo dificuldade de viver o momento presente. Tudo isso contribuiu para que os olhos da civilização ocidental se voltassem para essas práticas milenares. E então a meditação foi conduzida aos laboratórios, às grandes universidades, e os meditadores frequentes. Eu não estou falando de uma pessoa comum que medita, como você e eu. Estou falando dos atletas da meditação. Monges e monjas que meditam 8, 10, 12 horas por dia. São campeões olímpicos. Nós estamos falando dos atletas olímpicos da meditação. Essas mulheres e esses homens foram levados para os aparelhos de ressonância funcional. E então percebeu-se algo muito interessante. Uma dessas figuras emblemáticas e muito engraçada é Mingyur Rinpoche. Mingyur Rinpoche é um monge budista tibetano que faz palestras pelos Estados Unidos e pelo mundo, falando dos benefícios da meditação, do mindfulness, da concentração, da mente plena, etc. Mas o Mingyur é muito engraçado, ele é muito divertido, muito espirituoso, e por isso se tornou uma figura muito conhecida no mundo da meditação, pela maneira simples como ele explica, pelos exemplos que ele dá, e grandes estrelas de Hollywood passaram a seguir Mingyur Rinpoche. Ele foi levado a um laboratório para uma pesquisa. Dividiram a pesquisa em 2 grupos. Um grupo de controle, um grupo de pessoas que não tinham a prática da meditação. Pessoas comuns, que não praticavam meditação. Essas pessoas seriam colocadas num aparelho de ressonância funcional, você deve saber como é, entra como se fosse num túnel, né, que é apertado. Durante meia hora, essas pessoas ficariam num aparelho de ressonância funcional, mas com um detalhe. Um fone de ouvido foi colocado nelas. E durante meia hora, elas escutaram num som alto, num volume alto, uma criança chorando.
chorando desesperadamente. Imagine você num aparelho de ressonância funcional e uma criança chorando por 30 minutos consecutivos. Mas não era só isso. A cada 30 segundos, uma mulher começava a gritar pedindo socorro. Imagina a cena. Não, você não está num filme de terror. Isso não é uma tortura, é uma pesquisa científica. Você dentro de um aparelho de ressonância funcional. Um choro de criança constante por 30 minutos e a cada 30 segundos uma mulher gritando pedindo socorro. Resultado, claro, algumas pessoas não conseguiram chegar ao fim da experiência. Sequer conseguiram ficar dentro do aparelho. Claro, essas pessoas não puderam participar do experimento. Aquelas que suportaram ficar dentro do aparelho por 30 minutos possibilitaram aos investigadores filmar, retratar o funcionamento cerebral. E algumas áreas foram ativadas. A área do símbolo, que está ligada à emoção da repulsa, do nojo. A amígdala, que está ligada ou coordena as reações de medo e raiva. Todo o sistema límbico. As pessoas ficaram exasperadas. Medo, preocupação, ansiedade, estresse, regiões específicas que coordenam o sistema nervoso autônomo. Em suma, o sistema de alerta foi ativado. O sistema de alerta envolve uma série de regiões cerebrais e ele controla um eixo do nosso sistema endócrino, chamado HPA, a hipófise, a pituitária e a adrenal, que produzem o hormônio do estresse, corticoide, cortisol, nos colocando em total alerta. A pupila dilata, o pelo se eriça, você começa a suar frio, você se prepara para lutar ou fugir. Porque a interpretação do cérebro é: estou diante de um perigo, de uma ameaça, se não para mim, para as pessoas que estão ao meu lado. A reação era uma reação a perigo. Era uma reação exacerbada durante 30 minutos. Esse era o funcionamento normal. E então, depois de fazerem a experiência com pessoas que não meditavam, quem entrou no aparelho? Entrou no aparelho os atletas da meditação. Mingyur Rinpoche e os monges, seus companheiros. Adivinhe. Eles entraram no aparelho e pediram a eles que meditassem por 30 minutos. Bom, para quem está acostumado a meditar 12 horas por dia, é uma tarefa muito, muito simples, mas com um detalhe. O mesmo fone de ouvido foi colocado nos monges. E durante 30 minutos, num volume alto, o som de uma criança chorando, 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 chorando. E a cada 30 segundos, um grito de uma mulher pedindo socorro. Você acredita que na filmagem, que no monitoramento do funcionamento cerebral dos monges, a reação foi a mesma de quem não medita? Você acha que o cérebro deles apresentou o mesmo padrão de ativação do cérebro daqueles que não meditam? Se fosse o mesmo padrão, qual seria a conclusão? Que a meditação não tem nenhum efeito
nesse tipo de situação, concorda? Mas não foi esse o resultado. O cérebro desses monges, especialmente do Mingyur Rinpoche, apresentou um funcionamento completamente diferente. Ao invés de ficar estressado, ao invés de ativar o seu sistema de alarme, o seu sistema de alerta, ao invés de amígdala, cíngulo e demais regiões expressarem medo, insegurança, repulsa, as regiões cerebrais que foram ativadas foram as regiões implicadas no cérebro social. Lobo temporal, regiões dos neurônios espelhos, regiões ligadas à empatia, compaixão. Quanto mais a criança berrava, quanto mais a mulher gritava pedindo socorro, mais as regiões cerebrais envolvidas na empatia, no amor ao semelhante, na compaixão, no cuidado. Totalmente o contrário. Ao invés de sentir medo, raiva, repulsa, os monges sentiam compaixão, vontade de ajudar, vontade de acolher, de se associar. O cérebro social. Mostrando que a meditação produz algo especial nos seus praticantes. A palavra mágica é resiliência. Resiliência. Nessa vida agitada, nesse mundo em que vivemos, em que a todo momento nós somos demandados por pessoas, por situações, por notícias, gerando em nós medo, angústia, ansiedade, preocupação, repulsa, nojo, ativando o nosso sistema de alarme, muito além do que o nosso organismo está projetado para suportar, levando as pessoas a um estresse crônico, a transtornos de ansiedade, a transtorno obsessivo-compulsivo, a síndrome do pânico. Essa sociedade que tem exigido cada vez de nós e nos deixado numa situação de desequilíbrio orgânico e psíquico, com perda de sono, perda de apetite ou apetite em excesso, enfim, esses sintomas que todos nós conhecemos, que todos nós observamos em nós mesmos, nos nossos familiares, nas pessoas que convivem conosco. Ao invés dessa reação, a meditação traz resiliência. O mindfulness desperta em você a capacidade de acolher os desafios do ambiente de uma forma serena, compassiva, amorosa. Veja, os estímulos foram os mesmos. Os mesmos estímulos apresentados aos não meditadores e os mesmos estímulos apresentados aos meditadores eram criança chorando e uma mulher gritando por socorro. A responsabilidade não poderia ser colocada no estímulo. Isso nos traz uma grande reflexão. Uma grande reflexão. Talvez você não consiga mudar o seu ambiente. Talvez esteja fora do seu controle. Cessar as demandas, a rotina estressante do seu dia a dia. Eu não sei com que você trabalha, não sei como é a sua vida, qual é a sua rotina. Talvez você não consiga alterar tanto assim. Você possa fazer mudanças, claro,
Sempre o ambiente pode ser melhorado, pode ser enriquecido e deve, mas nem tudo está no nosso controle. No entanto, a prática da meditação e a prática do mindfulness tornam você mais forte, tornam você muitas vezes mais forte. A questão é, um peso de 50 quilos carregado por alguém que está fraco pesa 1 tonelada. Um peso de 50 quilos carregado por alguém que está forte, com condicionamento físico, talvez represente 5 quilos. Aumentar a sua força, aumentar a sua resiliência, aumentar a sua capacidade de concentração, aumentar o seu controle sobre a sua atenção. Você começa a estar no comando da sua atenção, você presta atenção no que quer. Você não vai prestar atenção mais por impulso, você não vai ser mais sequestrado pelos estímulos do ambiente. Você estará no comando, no controle das suas reações, dos seus comportamentos, das suas ideias e dos seus estados de humor. Terá uma resiliência, que é o que todo médico, psiquiatra, psicólogo busca oferecer aos seus pacientes. Resiliência, fortaleza interior, recursos para lidar com os desafios, recursos para lidar com as demandas. É esse o benefício da meditação. Mas é claro, tudo na vida exige esforço e tempo. No caso da meditação, sabe que o esforço nem é tão grande assim? Nós estamos falando de você reservar 10 minutinhos do seu tempo para meditar, fazer isso todo dia e aguardar as semanas, os meses e os anos para que você adquira condicionamento, porque ninguém de um dia para o outro se torna um grande meditador. Isso requer prática. É o mesmo quando você anda de bicicleta, quando você faz uma caminhada, quando você nada, em qualquer atividade, para cozinhar, qualquer coisa que você tenha habilidade, requer esforço e tempo. Por que seria diferente com a meditação? Por que seria diferente com mindfulness? Mas os benefícios são extraordinários. E mais que isso, trata-se de um potencial que está dentro de você. Dentro de você. É por esta razão que o Projeto Odisseia, que é um projeto de desenvolvimento humano e espiritual, o Projeto Odisseia, que trabalha com o conceito do ser humano integral, trouxe como um dos fatores chaves de um ser humano integral, pleno, equilibrado, um desses fatores é meditação. A meditação produz fortaleza interior. A meditação produz resiliência. Meditação te traz a capacidade de assumir o controle da sua concentração, da sua atenção. A meditação te torna mais amoroso, mais compassivo. Você começa a enxergar as coisas com mais compaixão, porque você vê o sofrimento humano. Que a maioria das pessoas está nervosa, estressada, violenta, porque está sofrendo mentalmente, porque está pressionada, porque não consegue gerenciar sua própria vida, porque não consegue assumir o controle do seu próprio psiquismo. Pensa nisso. Mais compaixão,
mais misericórdia, mais amor, mais serenidade. São virtudes imprescindíveis para alguém que deseja uma vida plena. Meditação não é mais uma crença. Meditação não é mais algo para monjas e monges. Meditação não é um segredo acessível apenas a mentes brilhantes. Nada disso. Meditação é ciência. A ciência já investigou. Um detalhe interessante dessa pesquisa é que o cérebro do Mingyur Rinpoche é 20 anos mais jovem do que o seu corpo físico. Então, é isso mesmo. Meditação rejuvenesce o seu cérebro. Muitos benefícios, muitas coisas maravilhosas que a meditação e o mindfulness podem te oferecer. Isso já está investigado, está disponível e qualquer pessoa, com um pouquinho de disciplina, um pouquinho de esforço, 10 minutinhos por dia, pode praticar com muito proveito e atingir resultados extraordinários. Experimente. Gostou desse vídeo? Te despertou para alguma coisa? Mexeu com algum desejo, com alguma vontade? Você quer mais serenidade? Você quer mais resiliência? Quer se tornar alguém mais sereno, mais calmo, mais resiliente, mais amoroso, mais compassivo? Acompanhe o Projeto Odisseia. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com familiares, com pessoas que você ama e que precisam ouvir isso. E faça seus comentários. Nós estamos com bastante expectativa para ouvir o que você pensa sobre essas questões. Até o próximo vídeo.